Olá, amigos do Universo Exato! Nesta terceira aula do capítulo 3 do curso de Física 1, vamos aprofundar um pouco mais sobre a teoria dos vetores. Mostrarei como encontrar as componentes de um vetor, além de entender o conceito de vetor unitário. Quando necessitamos obter resultados mais precisos ou lidar com vetores em 3 dimensões, a análise geométrica, vista na aula anterior, se torna menos apropriada, devido à sua falta de precisão. Sendo assim, um método bem útil na adição de vetores é a utilização das suas componentes projetada nos eixos cartesianos. Estas projeções são chamadas de componentes de um vetor. Vamos ver através deste exemplo como isso funciona. Todo vetor pode ser completamente determinado através de suas projeções. Considere o vetor P com um ângulo θ positivo em relação ao eixo x positivo. Este vetor pode ser representado pela soma de seus vetores componentes P de x e P de y. Vejam que, pela regra do paralelograma, o vetor resultante P é igual a P de x mais P de y, ou também P de y mais P de x. Lembrando das relações trigonométricas da aula anterior, temos que cosseno de θ é igual a P de x sobre P, e seno de θ é igual a P de y sobre P. Rearranjando os termos, temos que P de x é igual a P vezes o cosseno de θ, e P de y é igual a P vezes o seno de θ. Com estas equações, é possível determinar as componentes P de x e P de y do vetor, sabendo a sua magnitude, representada pelo tamanho do vetor, e a direção, representada pelo ângulo θ. Mas também podemos fazer o inverso. A partir das componentes de um vetor, determinar a magnitude e a direção do vetor. Sendo assim, a magnitude do vetor P é calculado pela raiz quadrada de P de x ao quadrado mais P de y ao quadrado. E o ângulo é dado pelo arco tangente de P de y dividido por P de x. Vamos ver agora como determinar o sinal que as componentes P de x e P de y do vetor terão de acordo com a sua direção, ou seja, o ângulo θ do vetor no plano cartesiano. Relembrando que a componente P de x é igual a P vezes o cosseno de θ e a componente P de y é igual a P vezes o seno de θ. Temos o primeiro quadrante de 0 a 90 graus. O segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e o último quadrante de 270 a 360 graus. Percebam que a magnitude do vetor P é sempre positiva. Portanto, quem determinará o sinal positivo ou negativo da componente será o cosseno e o seno do ângulo. Vamos entender isso melhor. No primeiro quadrante, o cosseno de qualquer ângulo entre 0 e 90 graus é positivo. O seno também é positivo para qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. Portanto, as duas componentes adotam o sinal positivo. No segundo quadrante, que vai de 90 a 180 graus, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Portanto, as componentes são menos P de x mais P de y. Para θ variando entre 180 e 270 graus, o terceiro quadrante, tem-se que o cosseno e o seno são negativos, portanto, menos P de x e menos P de y. No último quadrante, de 270 a 360 graus, temos o cosseno positivo e o seno negativo, mais P de x e menos P de y. Esse quadro ajuda a ter uma boa noção dos sinais das componentes do vetor de acordo com a sua direção. Avançando um pouco mais sobre os conceitos de vetores,
Temos agora a definição de vetor unitário. Vetor unitário é um vetor adimensional que expressa a direção de uma determinada grandeza física. Ele possui magnitude igual a 1. A sua notação facilita bastante a manipulação algébrica das componentes de um vetor. Os vetores unitários são representados por letras, sendo I para o eixo x, j para o eixo y e k para o eixo z. Vejam novamente a representação do vetor P, mas agora com as suas componentes utilizando o conceito de vetor unitário. A sua componente em x é dada pelo produto da sua componente P de x e o vetor unitário I. O mesmo se aplica para a componente do eixo y, que é igual a P de y vezes j. Sendo assim, utilizando a notação de vetor unitário, temos que o vetor P será igual a P de x vezes I mais P de y vezes j. Caso o vetor seja tridimensional, a sua notação em vetor unitário fica P igual a P de x vezes I mais P de y vezes j mais P de z vezes k. Vejam como a soma de dois vetores fica bem mais fácil e precisa utilizando a notação de vetores unitários, se comparado com o método geométrico. O vetor resultante R é igual à soma dos vetores P mais Q, que é igual à soma de suas componentes. Sendo P igual a P de x vezes I mais P de y vezes j mais P de z vezes k, e Q igual a Q de x vezes I mais Q de y vezes j mais Q de z vezes k, temos que o vetor resultante R será igual a P de x mais Q de x vezes I mais P de y mais P de Q vezes j mais P de z mais Q de z vezes k. Com esses conceitos apresentados, fica muito mais fácil realizar a soma de vetores bi- ou tridimensionais. Vamos ficando por aqui com a teoria dos vetores. Não percam a próxima aula, onde eu resolvo 2 exercícios para ajudar a fixar melhor as teorias apresentadas aqui. E não se esqueçam de assinar o canal do Universo Exato, para ficar por dentro das novas aulas e conteúdo que serão disponibilizados. Até a próxima!